Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber Boa tarde, cara telespectador do Vivendo e Aprendendo. Na tarde de hoje, vamos levar aqui diretamente do HGU um programa que você com certeza gostará muito. Nós vamos falar sobre nutrição. Nós vamos falar nos alimentos que você, na terceira idade, e quem quer chegar bem também, precisa alimentar-se todos os dias. Nós estamos aqui com a nutricionista Ana Paula, que é aqui do nosso meio, do nosso trabalho, do nosso projeto, que é a medicina preventiva e a vida saudável. Então nós convidamos você a hoje, mais uma vez, assistir esse programa bem interessante, como a gente sempre faz com muito carinho para você. Lembrando sempre que esse programa vai ao ar todos os sábados às 15 horas, com reprise no domingo às 9 da manhã e na terça-feira às 23 horas. Esse programa é uma realização da TVM, canal 14, e o nosso patrocinador oficial é a Unimed, e quem cuida dos meus cabelos cada vez melhor é o Salão Record. Assista conosco mais um Vivendo e Aprendendo na tarde de hoje. Então, tudo bem, né? Como nós conversamos, estamos aqui hoje com a Ana Paula, é nutricionista do HGU e que tem assim um movimento de saúde como nós pregamos, de prevenção, de vida saudável. E é isso que a gente veio conversar com ela aqui. O que você, da terceira idade, precisa fazer e quem quer chegar bem na terceira idade também. Tudo bem com você, Ana Paula? Olá, tudo bem para todo mundo. Né? Diga para mim o que eu posso ajudá-la, o que você precisa de mim, que estou aqui para responder tudo o que você precisa. Ana Paula, qual é a base de uma alimentação saudável? Então, a base da alimentação saudável, na verdade, deveria começar na infância, né? Mas como isso não vem desde a infância, não existe um momento certo para você começar a alimentação saudável. No momento que der para começar, já devemos começar. Então, a base da nossa alimentação, a base da pirâmide de alimento, o que seria a nossa alimentação saudável? Seria a base dela que seriam os carboidratos. Dar sempre preferência para os carboidratos integrais, que são pão integral, a granola, né? Por que escolher os alimentos integrais? Porque os alimentos integrais eles têm um processo digestivo mais demorado. E isso vai dar mais saciedade, né? Vai demorar mais tempo para você sentir fome para a próxima refeição. Deixar um pouco de lado os carboidratos brancos, o pão branco, as farináceas, dar preferência sempre para o integral mesmo. Trocar um pouco as massas, nhoque, lasanha, por batata, mandioca, que são raízes. A base para nós começarmos a alimentação seriam essas porções alimentares. Estariam presentes aonde? No café da manhã, almoço e no jantar, pelo menos. Né? Outro patamar da pirâmide, o que seria? Seriam as verduras e legumes, né? Que elas deveriam estar presentes aonde? Principalmente no almoço e no jantar. Como eu digo para todos os meus pacientes, pelo menos 3 porções no almoço e 3 porções no jantar. O que seriam essas 3 porções? Pelo menos um cru, um folhoso e um cozido. Mas 3 porções diferentes. Qualquer opções de folhoso pode ser. Alface, a rúcula, o agrião. As únicas que são à vontade, infelizmente, são as folhas. Né? É importante que você coma elas antes de comer os alimentos quentes. Então você faz um prato de folha, que folhas são à vontade, porque elas vão dar volume gástrico. E aí vai fazer o intestino funcionar, vai melhorar a absorção de gorduras, porque elas são ricas em fibra, vai melhorar o controle da glicose para quem é diabético, né? Para o idoso isso é importantíssimo, porque quando chega na meia idade, geralmente as mulheres, elas começam a aumentar a circunferência abdominal. Porque isso é característica da idade. A mulher, com o passar do tempo, ela vai aumentando a massa de gordura e vai diminuindo a massa magra. E aumenta a gordura visceral.
que é entre os órgãos. Faz com que o quê? O pâncreas funcione devagar e secrete menos insulina, gerando o quê? Diabetes, né, ou uma pré-diabetes. Aí a importância de consumir as folhas, as verduras antes de comer os pratos quentes. Aí também entra os radicais livres. Radicais livres, antioxidantes, né, evitando o envelhecimento, melhorando a tonalidade da pele, melhorando todo, né, envelhecimento, cabelo, unha, envolve todo, porque o nosso corpo não produz vitaminas e minerais. A gente só consome o que, só retém vitaminas e minerais se consumirmos. Então, o acúmulo vem das refeições. Então, o ideal, pelo menos, seria 3 no almoço e 3 no jantar. Um cru, um folhoso e um cozido. Qualquer um que for deles. A gente sempre fala, para ser mais claro, que o prato seja colorido, né? De preferência colorido. Então, vamos supor, um verde, a cenoura, que é alaranjada, e um tomate, que é cru. Então, são alimentos baratos, são alimentos de fácil acesso. Hoje a prefeitura oferece o programa de substituição do lixo reciclável, né? Então não tem mais a desculpa de que não vou consumir, às vezes o valor que o idoso ganha lá é um salário mínimo e a desculpa é porque não dá. Então hoje junte o lixo reciclável, já faz o processo de seleção e troca na prefeitura, que tem os pontos. Você vai trocar pelos alimentos básicos, alface, tomate, batata, que dá para substituir, então são os alimentos básicos. De preferência que também consuma mais alimentos crus, porque agora tá calor, verão, né, vai dar mais saciedade, tem mais quantidade de fibra. Porque quando você cozinha um alimento, você faz com que as fibras fiquem mais abrandadas, você perde uma porcentagem dessas fibras. Então, fica o recado, 3 porções, um cru, um folhoso e um cozido, tanto no almoço quanto no jantar. Outro grupo importantíssimo seriam as frutas, né? No mínimo... Eu sou uma pessoa que amo fruta. Não existe... Olha, tem uma fruta que eu não gosto, que é a jaca. O resto, como todas. E assim, às vezes eu chego a pensar, nossa, hoje eu não comi, ou estou alguns dias sem comer tantas como eu deveria. Já parece que já pede, eu já tenho que voltar e comer. Então, ótimo, pelo menos de 3 a 5 frutas por dia, mas também existem porções, porque frutas são doces, se elas são doces, elas têm açúcares. Então, pelo menos consumir 3 porções. Seria uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, e uma sobremesa do almoço, uma sobremesa no jantar. Então, não teria erro. De preferência que nos intervalos, assim, entre o almoço e o café da manhã, no lanche da tarde, não sejam frutas moles. Banana, porque as frutas moles elas têm processo digestivo mais rápido e não tem tanta fibra, então de preferência frutas com casca, a pera, a maçã, a uva, né, a caqui, que às vezes está na época, o pêssego, então frutas com casca. Se elas não tiverem casca, acrescentar um alimento integral a ela, por exemplo, uma granola com banana, morango. Acrescentar uma vitamina de fruta, põe a fruta, uma aveia e o leite. Então você acrescenta a fibra para dar mais saciedade e volume gástrico, né? Isso vai melhorar todo o trato gastrointestinal e a nutrição vai vindo de fora para dentro. É o que a gente quer, né? Vai evitar remédio. Vamos evitar os remédios. Na verdade, como eu já dizia sempre, eu sempre repito isso, né? Já conversei com você. Aristóteles já dizia, né? Faça do alimento o seu medicamento. Na verdade, as doenças hoje vêm do meio externo. Diabetes, colesterol, triglicerídeos vêm da alimentação industrializada. Se nós comermos, né, lembrar da alimentação dos nossos avós, nossos pais, não era industrializado. Não tinha tanta obesidade como tem hoje, tanto sedentarismo. Não tem mais tanto, ninguém anda mais tão a pé ou de ônibus, todo mundo tem carro. Ninguém mais se movimenta. Então você precisa poupar energia, né? E as frutas também acabaram sendo esquecidas, porque é muito mais fácil abrir um pacote, é muito mais fácil é muito mais saboroso. Por exemplo, né, a gente está falando de idoso, mas a criança que consome danoninho, estudos já nos mostram que ela tinha características de não comer fruta. Porque o danoninho é mais macio, a textura dele é boa, e isso você vai levando para a tua vida toda. Então a fruta, pelo menos 3 porções por dia, e também moderadas. Por exemplo, época de melancia. Você não vai comer 3 porções de melancia. 3 porções é uma fatia. Se você tem diabetes, vai aumentar a sua glicose. Então, é uma porção, uma fatia de mais ou menos 2 dedos de espessura. Né? Então, acho que nas frutas também, assim, tem uma tendência à cor,
a importância de ser várias cores ou não? Então, as frutas também têm as suas, né, conforme a cor, ela tem a sua característica. Por exemplo, igual a verdura? Igual a verdura. Conforme, por exemplo, você pega, cada uma tem a característica. A banana, característica de potássio, mais carboidrato, menor quantidade de fibra. Você pega uma fruta vermelha, ela tem mais licopeno. Então, cada fruta tem, não tem aquela que eu digo para você que é melhor ou pior. Todas têm a sua biodisponibilidade diferente uma da outra. Mas todas são importantes. Uma coisa bem importante, não repetir as frutas durante o dia. Então, se você comer um mamão de manhã, comer laranja à tarde e uma pera à noite. Então, não repetir as frutas. Assim, você está repondo micro e macronutrientes diferentes para o seu metabolismo. Né? Porque aqui no consultório, quando eu faço o recordatório dos pacientes, eu mostro para eles, eles conseguem perceber. É muito difícil o paciente que consiga, assim, 50% dos nutrientes que ele precisa durante o dia. A maioria não consome. Ou consome uma fruta, ou repete a fruta. Né? Então, a base que eu considero da pirâmide mais importante são as frutas e verduras. Porque elas vão dar saciedade, maior biodisponibilidade, e a única coisa in natura que a gente ainda consome, porque o resto é tudo industrializado. Com certeza, a gente para pensar, né, assim, o quanto é fácil, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas complicam porque não gostam, né, Ana Paula? Elas não têm o hábito. Eu sou uma pessoa, então eu falo tudo que eu sou. Hoje, agora, eu fui arrumar meu cabelo, Salão Record, né? E elas falando da cor, como você falou também. Eu tenho fico com uma cor, mas isso é o ano todo comendo cenoura, é o ano todo comendo fruta. E eu falo, eu estou comendo porque depois, no verão, eu fico com uma cor boa. Né? E não só isso, algumas coisas também refletem no metabolismo. Por exemplo, queda de cabelo, importante. Queda de cabelo também se faz por falta de vitaminas e minerais, né? E aí as pessoas dizem, eu estou estressado, não tenho tempo para comer. Mas a fruta, às vezes, é só você higienizar, passar um papel filme e pôr na bolsa, você tem ela sempre ali com você, não tem essa desculpa. E se você observar também, hoje o comércio dificulta isso pra gente. Se você olhar, por exemplo, em algumas redes de fast food aqui na região toda, o preço da salada é muito mais caro do que o sanduíche. Sim. Né? Você pega uma salada, é muito mais caro do que o sanduíche, a batata e o refrigerante. E não incentiva com que as pessoas consumam, né? Façam esse consumo de produtos mais naturais. E isso deveria acontecer. Hoje a gente fala tanto que na rede pública está se mostrando isso, nas escolas, tudo, e isso devia de passar para um nível mais saúde pública, que é a nossa campanha da fraternidade esse ano, né, que estamos falando tanto em saúde, e fazer isso, fazer campanhas também que possam... Porque hoje a gente vive num processo do que a gente chama na nutrição de transição nutricional. Hoje o Brasil deixou de ter crianças desnutridas e adultos desnutridos para ter crianças obesas desnutridas. Por quê? As crianças comem só carboidrato, gordura industrializada e não consomem frutas. Elas são gordinhas, mas elas são desnutridas. Elas não são desnutridas de aporte proteico e energético, elas são desnutridas de minerais e proteínas. Imagine, né? Como que a gente imaginou que a gente ia chegar nisso? Mas nós já continuamos. Nós estamos hoje com a Ana Paula, a nutricionista aqui do HGU, a nossa amiga, colega dentro da Unimed, e nós queremos que você continue aí. Tome seu cafezinho ou um suco, por favor, e volte para nos assistir. Vamos clarear muitas situações que você precisa saber sobre alimentação nutricional na sua vida. Continuando nessa tarde, nós estamos com a nutricionista Ana Paula, que é aqui no HGU, esse hospital maravilhoso, referência em Ponta Grossa, lógico, é o hospital da Unimed, e que nós estamos, assim, essa tarde, conversando um pouquinho, falando da importância da alimentação na vida de todos nós. Você que é um idoso e você que quer ser um idoso legal um dia, que tem essa orientação, tem netos que você precisa orientar, enfim, para todas as idades. Hoje o nosso programa, como sempre, não é só para o idoso, porque sempre a gente leva alguma coisa boa e de uma informação que realmente você precisa. E nós agora vamos, então, Ana Paula, subindo a pirâmide para eu estou sem óculos, Ana Paula. Leite, queijo e iogurtes. Isso é um assunto que ultimamente todo mundo tem falado, né, Ana Paula?
importantíssimo, porque, na verdade, o leite ele é considerado, a osteoporose é considerada pelos pediatras uma doença, a osteoporose é uma doença pediátrica, por quê? O corpo só consegue armazenar cálcio no organismo até mais ou menos 23, um período da vida. Depois o nosso corpo não começa mais a fazer acúmulo, ele só consome o que ele guarda. Então, faz com que o nosso organismo aumente o consumo, conforme a nossa demanda metabólica, porque você deixou o consumo de leite. Então, pelo menos 3 porções de leite por dia, né? O leite desnatado tem uma concentração maior de cálcio. Então, o idoso que já está com colesterol, triglicerídeos, diabetes, dá preferência para o desnatado. Se não consegue consumir o desnatado, pelo menos inicia com o semi, parte depois para o desnatado. Queijo, dá preferência para os queijos mais brancos, porque quanto mais amarelo for o queijo, maior quantidade de gordura ele tem. Então, por isso que os queijos mais macios são mais gordurosos, são mais saborosos, eles derretem mais. Então, dá preferência para o qual? Para os queijos branquinhos, o queijo Minas Frescal, ricota, alternando, né? Porque iogurte também. Iogurte hoje o mercado oferece uma gama muito grande de variedade. Então, para o diabético, ela já tem o mercado, eu acho que ficou um pouquinho complicado, porque na embalagem ele não descreve se ele é diet ou light. Então, ele até põe lá. Coloca zero. Aí você tem que ler rótulo, né? Ele é zero em gordura, mas será que ele é zero em açúcar? Então, ele tem que ler rótulo. Mas há a importância de pelo menos 3 porções por dia. O que seria uma porção? Um copo de 200 ml de leite é uma porção. Então, teríamos que consumir pelo menos 3 copos de leite. Se não for em leite, em forma de iogurte, queijo ou seus derivados. Né? Mas cuidado, porque ele também é rico em gordura, mas ele tem é uma das maiores fontes de cálcio e vitamina D, porque a vitamina D associada com o cálcio, ela tem maior absorção. Então, por isso a importância do cálcio, porque sem a vitamina D o cálcio não tem a mesma biodisponibilidade. Entendi. Eu sou queijólatra. Amo um queijo. Assim, não passo um dia sem comer queijo. Uma porção. Mas eu não faço questão nenhuma de leite. Por mim, eu passo sem o leite líquido. Posso até comer um iogurte, mas eu acabo usando as minhas 3 porções no queijo. E é importante que essas porções estejam variadas no decorrer do dia e não centralizadas numa porção, num momento só, porque eles são de alto valor energéticos. Então, às vezes, se você pega umas 2 fatias de queijo, você já come as 300 calorias numa refeição só. Então, é importante que ela esteja em várias refeições do dia. Uma coisa muito bacana que eu sempre falo para os meus pacientes, porque estudos também mostram que o cálcio e o leite ajudam no processo de emagrecimento. Como? Porque ele tem um processo digestivo mais lento, ainda mais associado a um produto integral. Então, se você consumir os 2 associados, você tem um processo digestivo mais lento, vai demorar mais para sentir fome. Então, ele é um ótimo para se usar no lanche da tarde, por exemplo. Um leite com uma granola e uma fruta. Um carboidrato integral, um grupo da fruta e um do lácteo no momento da tarde. Você vai ter saciedade e você já vai estar ingerindo o leite ou o iogurte nesse momento. É bem interessante. E é a hora que parece que vai bem aquele lanchinho, né? E assim, às vezes as pessoas dizem assim, a tarde é só uma fruta. Mas o intervalo do almoço até o jantar, ele é muito longo. E se você comer só uma fruta, você vai sentir fome, você vai sentir necessidade de ficar beliscando até o horário da próxima refeição. E o que você tem a tendência de beliscar? Biscoito, guloseimas, pão. E a nossa tradição aqui, não adianta, sul, é o café com leite e o pão. Que a maioria dos idosos acaba substituindo o jantar pelo café com pão e leite. E tem alguns que passam o dia inteiro tomando café com leite. Porque mora sozinho, não prepara a sua refeição. Às vezes, esse contexto socioeconômico, social, também para o idoso é muito importante. De repente, ele tinha uma família toda num contexto, ele fazia comida para todo mundo, e agora ele se vê sozinho, porque às vezes fica viúvo e não faz comida só para si. E ele acaba não comendo a comida que ele faz. Então, assim, às vezes é importante chamar um amigo, um vizinho, né, se reunir para almoçar, porque aí vai comer melhor. Ou vá para 1 quilo, né? Ou vá para o quilo, né? Ou às vezes, melhor coisa, ou às vezes mora numa região mais retirada que não tem o quilo, então que faça pelo menos o almoço para sobrar o jantar. Mas a característica, a tendência do idoso é não fazer a sua refeição, é comer biscoito, ele já acorda fora de horário, ele belisca muito no decorrer do dia, né?
E eles têm o hábito de bala, né? Eu acho tão interessante o idoso, aonde ele vai, assim, principalmente quando eu estava na Fundação do Idoso, aqueles bailes da Fundação, ficava assim, o que ficava de papel de bala no chão era incrível. O idoso, todo mundo vai passar por isso, as papilas gustativas vão ter uma alteração. Então, o nosso paladar vai ficando muito, talvez acentuado por muito doce. Alguns alimentos que o idoso comia quando era mais jovem, ele passa a não gostar mais, porque o sabor mudou ou porque ele mudou a alteração do paladar. Então, a bala, ela tem um gosto bem acentuado, é um gosto que não perdeu a característica, ele identifica aquele sabor. Porque as papilas gustativas também sofrem alteração com o envelhecimento. E pode ter algum idoso que não gostava e começa a chupar bala? Pode. Tem idoso que diz pra mim assim, eu adorava tomar café, hoje esse café pra mim tem outro gosto. Ou eu comia tal coisa e hoje para mim esse alimento tem outro gosto. Eu já estou num processo, eu estou com 58. E eu estou num processo que eu estou cada dia gostando mais de salgado. O doce já não está fazendo parte da minha vida. Você pode estar fazendo uma transição ou você está fazendo uma alteração de paladar. Mas fisiologicamente o nosso organismo tem essa alteração. Assim como também ele diminui a produção de ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico é o suco gástrico que faz o processo digestivo, né? O suco gástrico mesmo. Porque ele sofre o processo, ele diminui a produção. Então, por isso que muito idoso tem gastrite. O idoso sofre falta de nutrientes, vitamina 1, vitamina B12, vitamina 6, porque principalmente a vitamina B12, ela é precursora, vem da carne. E ela sofre um fator intrínseco lá dentro ela é proativada com o suco gástrico. Se o suco gástrico diminui, você já não come carne. O que acontece? Você diminui B12, você diminui ferro, diminui tudo. Aí já altera paladar, já fica com anemia. Então, é um processo fisiológico também. O idoso ter anemia, o idoso ter gastrite, o idoso comer menos. Então, são vários fatores associados que envolvem a alimentação. É interessante porque nós vivemos numa sociedade onde nós estamos muito preocupados. Antes era por causa do tipo ideal de corpo, de ser magra, e hoje é porque realmente está um caso de saúde pública que as pessoas, como você disse no começo, as crianças não estão gordinhas e não estão nutridas, né? Vamos deixar bem fácil. E cada vez mais nós temos sempre essa preocupação de emagrecer. E esquecemos, muitas vezes, de falar isso que a gente acabou de falar agora, que o idoso acaba cada vez não se alimentando corretamente, não tendo nutrientes no organismo. Exatamente. Eu digo que a gente vive num paradoxo. Nunca se teve tanta comida e nunca se pediu tanto para ser magro. Então, assim, você vai no supermercado, a demanda de marca, a variedade, a quantidade é enorme, mas se pede para você ser magro. Então, assim, se vende muito e se pede muito para você ser magro, né? E essa questão também, o idoso, né? O idoso, ele foi magro a vida inteira. Tem mulheres que dizem assim, mas eu fui magra a minha vida inteira, até meus 40 anos, e engordei agora. Por quê? Porque o teu organismo já está acostumado de uma forma diferente. Você comeu mal, você dormiu mal. O sono também influencia muito no processo de emagrecimento e no processo saudável. Porque se você dorme mal, você... Ou se você dorme muito, você deixa de comer. Se você dorme pouco, você come mais vezes. Por quê? Enquanto você não está dormindo, o teu corpo está funcionando. Então, uma noite de sono também é importantíssima para a nutrição. Né? A noite de sono, porque estudos também, esses dias eu fui numa palestra, que a doutora dizia que o nosso organismo existe um relógio biológico. E esse relógio biológico, assim como o nosso relógio biológico, as células também têm um relógio biológico. Então, aquelas pessoas, o idoso, às vezes, dorme muito tarde, às vezes fica com a internet muito tempo na internet e troca o horário de refeição. E o nosso relógio biológico não está acostumado com esse processo. Então, era um horário do nosso corpo produzir, secretar certo hormônio, ele não secretou e você comeu e desestabilizou todo o nosso metabolismo. É interessante. A maioria eu sempre escuto, eu tenho uma amiga, uma geriatra, que ela diz que quanto a gente vai envelhecendo, nós precisamos de menos comida, né? Comemos menos, e menos sono. Nós dormimos menos. E eu não vejo isso em volta de mim. Assim. A minha mãe vai fazer 94, e a minha mãe come muito bem e dorme muito bem. Assim, toma o remédio para dormir, mas ela acorda super tarde, se duvidar à tarde, ela está dando as cochiladas dela. Então, é interessante isso. E as minhas amigas também vivem isso. Então, não sei qual idoso é esse que
que a tendência é comer menos e dormir menos? Essa tendência é fisiológica, digamos assim. É a tendência, digamos, fisiológica do nosso metabolismo. Por quê? A demanda metabólica diminui. Por quê? Porque você anda menos, você caminha menos. Talvez, assim, a maioria de alguns idosos que talvez a gente conviva, ele não, às vezes, fica preso na cama, anda de andador, né? E diminui a atividade diária diminui. Então, daí precisa menos mesmo. Menos alimento, né? Nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos. Não saia daí, assista conosco o Vivendo Aprendendo de hoje com a nutricionista Ana Paula. Nós estamos aqui nessa tarde, está gostando? Já estamos entrando no terceiro bloco com a Ana Paula, a nutricionista do HGU. Ela fica aqui no HGU, aqui no hospital da Unimed. Você não vai encontrá-la lá no centrinho, você vai encontrá-la aqui. Marca liga para o nosso número que está aqui os caracteres e depois fala com ela e marca um horário e vem aqui, que ela está aqui sempre o dia todo, mas tem que marcar o horário, né? E ela cuida muito bem de cada um que entra aqui, cada um que está aqui no hospital. E você, se quiser, você que já é um usuário Unimed, você que é nosso cooperado, todas essas pessoas pela Unimed podem vir aqui. E quem não é Unimed, vem particular. Né, Ana Paula? Isso mesmo? Com certeza. Eu posso... Se eu não for Unimed, pode vir, agenda normalmente a consulta, liga para as meninas da recepção, liga aqui e faz o agendamento para consulta, né? Só uma coisa, os usuários Unimed precisam vir, eu já vou avisar já, precisam passar pelo médico e pedir o encaminhamento e ir até o posto Unimed fazer a liberação da guia, tá? Normal, como se fosse fazer um exame, porque às vezes eles confundem muito com a consulta médica, né? Então precisa da liberação, mas tranquilamente, liberando, só marcar a consulta, estamos aqui para atender todo mundo. Que bom. E agora você me dizia que vocês estão em duas... Estamos em duas nutricionistas. Sou eu e sou mais a Viviana. Né? Estamos aqui para servir todo o hospital. Eu fico com a parte da clínica, atendo todos os pacientes internados, com dieta interal, avaliação nutricional. E a Vivi ficou mais direcionada para a produção, né? Então a Viviana cuida mais da produção, dos cardápios, mas a gente trabalha juntas aqui dentro do hospital. Bom, a quem vem para cá sabe que está tranquilo. Porque aqui no hospital tem duas nutricionistas, né? Antigamente não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhuma, aí depois ficou 3 anos eu, e aí com o crescimento do hospital, aumento da complexidade, aumento da demanda, surgiu a necessidade de contratar mais uma pessoa, né? Para atender com mais qualidade todos os usuários e os funcionários do hospital. A gente vê que cada dia está crescendo e realmente pensando em saúde, né? Que é isso que a gente quer. E agora, indo para a nossa pirâmide de alimentos, chegamos na carne. Ótimo, isso mesmo. A carne é importantíssimo, né? Aporte proteico, precisamos aí de, dizendo na parte técnica, de 0,8 gramas por quilo de peso de proteína, né? Então, importante o consumo, falando no linguajar simples, 2 porções de carne por dia, de 1 a 2. Um bife no almoço e um bife no jantar. Tanto a carne branca, a carne vermelha, mais ou menos mais 100 gramas. 100 gramas. Isso, 100 gramas. Ou então, se não tiver a carne naquele dia, dá para substituir pelo ovo, né? De preferência que não seja o ovo cozido, que seja o ovo, não seja frito, que seja cozido, né? Mas pode ser qualquer, ou pochê, né? Ou micro-ondas, mas de preferência qualquer carne, sendo cozida, assada ou grelhada e não frita, né? Observar muito importante o consumo de óleo em casa. Primeiro pensar quantas latas de óleo eu estou consumindo no mês. Uma família de 5 pessoas, no máximo 2. Se estiver consumindo mais que 2 latas, isso significa o quê? Está tendo muita fritura nessa família. Né? Então a carne é importantíssima, cozida, assada ou grelhada. Dá preferência também para peixe. O peixe agora acaba estando mais barato do que a carne vermelha. O quilo do peixe, a merluza você encontra aí por R$9 o quilo. E o bife é 12, 17. Então, aumentar pelo menos 2 vezes por semana o peixe. O peixe é rico em ômegas 3, 6, 9, que também ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, fica aí o recado. Carne, pelo menos no almoço e no jantar, principalmente para os idosos. O peixe, existe algum peixe que não é legal, assim, que tem uma gordura, um nível de gordura muito grande, alguma coisa assim ou não?
tainha, eles falam que é muito gordo. Tem, por exemplo, se você pegar às vezes o filé de panga, ele também tem bastante teor de gordura, mas é uma gordura boa. Então, assim, você caracteriza da forma de preparo. Se você pegar um peixe, por exemplo, como você falou, a tainha, ou um peixe que seja mais gorduroso e fazer a milanesa, você aumenta muito mais o teor de gordura dele. Você pega uma gordura insaturada com mais a gordura saturada, fica muita gordura. Então, assim, trocando, se for um peixe que seja o filé de panga, que hoje veio, que é um peixe que eu considero bastante gordo, é uma gordura boa. Então, fazendo ele assado, variando a alimentação e comendo uma porção ideal de 100 gramas, não vai causar nenhum problema para a saúde. É porque às vezes falam assim, mas tal peixe não pode. Não. É isso que você falou, variado, né? Que mais? Feijão. Feijão, importantíssimo feijão. Principalmente às vezes o idoso não cozinha feijão. Por quê? Eu vou cozinhar feijão e eu vou jogar fora, não vou consumir. Mas é importantíssimo, ele tem um valor proteico muito importante, ele acaba tendo fibra, e aí acaba se juntando, né? Você pega um ferro da carne com um ferro não M do feijão, ele tem uma absorção muito melhor para controlar a anemia. Porque geralmente o idoso tem o quê? Anemia, porque ele come mal. Então, feijão, pelo menos uma porção por dia. Cozinha o feijão e congela para pelo menos 2 dias, mas que tenha o consumo do feijão. Se não for o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, substitui. Só cuidado com aquelas... Eu só peço para que, às vezes, a pessoa que tem pressão alta, já é um pouco mais obesa, não usar a ervilha de lata. Usar a ervilha que vem cozidinha, porque ela não tem muito sódio, né? Mas por isso. Tudo que for lata, enlatado. Eu digo para os pacientes, se criança andar lata, potinho, pacotinho, vamos nas cascas, vamos comer o que a gente comia algum tempo atrás. Lógico que também não vamos descartar todos os industrializados, mas eu digo sempre, com moderação. Se comer uma porção por dia, não come no outro horário. São coisas que que veio para facilitar. Sim. E que acaba atrapalhando, né? Outro grupo da pirâmide, gordura, né? A gordura também é importante para o nosso metabolismo, porque ela faz parte da absorção de algumas vitaminas lipossolúveis, que essas vitaminas precisam da gordura para ter canais de absorção, né? Então a gordura também é importante, só que se consumida em grande quantidade, ela vai causar prejuízo para a saúde. Então preferir em casa o óleo de canola, girassol, de milho. Como a gente vai reduzir o consumo? A família que consome 5 vai consumir 2, ela vai reduzir o custo. Então ela vai comprar o outro que é um pouquinho mais caro, mas é melhor. Temperar a salada, procurar consumir o óleo de oliva. E isso que eu queria perguntar, que é uma dúvida que a gente fala tanto no óleo de oliva, no azeite de oliva, e ele... Eu posso usar ele também para preparo de alimentos ou não? Então, tem desculpa, eu falei óleo, né? O azeite de oliva. O azeite de oliva, de preferência que você consuma, então, tem um que vem escrito forno e fogão. Porque se você aquece ele tem que perder as características principais dele. Você até pode usar ele para cozinhar, mas ele... Eu ultimamente tenho usado só. Mas então procura aquele forno e fogão, porque tem escrito. Ou então, se for o virgem, porque tem o extra e o virgem. O virgem tem uns que já dá para usar para forno e fogão. Interessante. Mas a salada tempera sempre, mas moderado, também não vai virar tudo no prato, é uma colherzinha, tudo consumido em pequenas quantidades com moderação vai te dar um reflexo com doses medicamentosas, né? A gente fala que tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Tudo precisa de equilíbrio. Na verdade, se você consumir a quantidade certa e fazer atividade física, você vai conseguir perder peso. É isso que faz com que perca peso. Ana, e ovos? Por que tantos anos foi um vilão? Na verdade, hoje está se tirando isso. Hoje se tira, porque ele caracterizava com um aumento de colesterol, que tinha muito colesterol. Para algumas patologias tem a necessidade de você tirar o consumo de ovos, né? Depende muito da patologia e do perfil da pessoa, dos exames laboratoriais. Mas de via de regra, a pessoa saudável come cozido. Ele tem albumina, ele vai ter reflexo bom para o desenvolvimento também metabólico. Frito, não cozido. Não tem nenhum problema. Cozido. Não frito. E o que mais que nós temos? Os doces. Aí que é um grande problema, porque assim, às vezes as pessoas fazem certinho dia de semana e final de semana acaba consumindo muita guloseima. Aí vem o problema também dos cafés, porque a pessoa passa na padaria e já leva sonho, docinho, bolinho e faz um volume muito grande de consumo de açúcar e carboidrato. Então, doce é sempre uma vez por semana, tenta assim, uma vez por semana. Eu já comi essa semana, vou comer só semana que vem. Mas é importante também, você precisa de um pouquinho, às vezes a pessoa gosta de tomar o café com açúcar, não dá para tirar todo o prazer, às vezes é tão pouquinho açúcar, desde que não seja diabético. Toma um pouquinho de café com açúcar, né? Então doce é moderadamente o consumo, uma porção por dia já está ótimo.
de doce. Quem não tem hipertensão. Quem não tem diabetes. Agora, quem tem o diabetes, tanto um quanto o tipo 2, obesidade. ou obesidade, ou uma característica de perda de peso, vai deixar de consumir os alimentos ricos em açúcares. Né? Outra coisa importantíssima, como você falou no começo, água. Né? As pessoas esquecem de consumir água. Aí acaba ingerindo produto integral, acaba ingerindo fruta com casca e não toma água. Então o nosso organismo não vai ter o mesmo reflexo de funcionamento intestinal sem água. Né? E para hidratação mesmo. Como tem feito muito calor, tem bastante, acaba internando por desidratação, mas a água é importantíssima, pelo menos 1,5 litro. Ou a regra das 4 garrafinhas. Né? Regra das 4 garrafinhas de água de 500 ml por dia. Se você deixar a garrafinha junto com você, você vai consumindo água. No meu carro já fica. Se você não tem ela perto, você não vai até a geladeira consumir, né? Eu me orgulho disso. Há muitos anos atrás, nos vigilantes do peso, porque eu sempre tive uma tendência à obesidade, e eu sempre fui fazer uma ocasião, há 26 anos atrás. E daí criei o hábito da água e nunca mais deixei. Foi assim uma coisa que realmente valeu. O que você realmente disse, criei hábito. Quando você cria hábito de alguma coisa, isso vai incorporar na tua vida. Por isso que é muito difícil você adequar uma alimentação, uma reeducação alimentar, porque eu vou ter que mexer no teu hábito alimentar. E mudar hábito é muito difícil. Veja por você, quanto tempo você levou para adquirir o hábito de tomar essa água? É a mesma coisa a alimentação. Incluir as 3 frutas é um hábito. Trocar os alimentos brancos pelos integrais é um hábito. Trocar o óleo. Tudo se transforma em rotina. Mudança de rotina gera impacto na vida. Então aí todo mundo cria uma barreira. Vai gerar um impacto. Eu vou sair da minha zona de conforto, eu não vou fazer. Como a gente é sossegado, né? A gente quer ficar no conforto, na zona de conforto. Zona de conforto. E é muito difícil quando você vê uma pessoa que é sobrepeso, você pergunta para ela, você faz atividade física? A primeira coisa que ela responde, não. Não pode. Você faz dieta? Já fiz todas. Mas atividade física ela não fez. Mas uma reeducação alimentar ela não fez. Ela fez dieta restritiva. Mas reeducação alimentar ela não fez. É verdade. E os shakes? Então, nunca substituir alimentações de volume grande, de valores maiores calóricos. Por exemplo, almoço e jantar por shake. Dá até para tomar uma vitamina, um shake nos intervalos das refeições. Por exemplo, no meio da tarde, no café da manhã. Mas nunca substituir almoço e jantar. Porque se você percebeu, os valores calóricos e de maior volume de nutrientes estão aonde? No almoço e no jantar. Ali vão estar os três legumes e verduras, vai estar o arroz, o feijão, a carne, vai estar quase todos os grupos da pirâmide. Então não dá para substituir. Primeiro que você não vai conseguir ficar o resto da tua vida tomando shake. E segundo que você vai fazer uma falta de nutriente no seu metabolismo. Gente, tá tão bom o papo que nós já estamos indo para o 4º intervalo. Tome um cafezinho, coma uma frutinha, né? Né, doutora? E volte nos assistir, que temos mais um bloco que vamos contar para vocês mais algumas coisinhas sobre a sua alimentação, principalmente quem quer chegar na terceira idade bem. É isso aí. Os meus estudaram ali. E continuando aqui com a doutora Ana Paula, os finalmente, já estamos no último bloco e vamos falar assim, aquilo que eu queria saber particularmente, né? Qual alimentação que não pode faltar na tua vida? Se você está na terceira idade, se você está doente, tem uma mãe doente em casa, tem uma pessoa acamada lá, uma vitamina, melhor de tudo, uma sopa, o que eu faço? Todos os nutrientes que eu relatei para você. Então, vamos supor... Mas eu posso pôr numa só, tudo assim? Pode. Por exemplo, você vai fazer... às vezes, alguns idosos não conseguem comer, porque às vezes não tem dentição, ou estão doentes, não conseguem comer. Então, o que eu peço? Faz uma sopa. Mas eu não gosto de sopa. Mas tenta fazer a sopa. Ou incluir preparações. Por exemplo, pega a beterraba, cozinha no feijão. Pega o fígado o bovino, cozinha junto no feijão, para aumentar o aporte nutricional e energético daquele feijão. Né? Então, assim, não tem como eu dizer para você o que é mais importante. Tudo, porque cada alimento tem o seu valor de importância no nosso metabolismo. Não tem como dizer, só a carne é importante ou só o leite é importante. Né? Então, tem que ter um equilíbrio e mudar forma de preparo. É como a gente faz aqui no hospital. A gente usa o que a gente chama de técnica dietética. Às vezes, de uma batata, eu consigo fazer ela frita, eu consigo fazer ela assada, eu faço ela pirê, eu faço ela sem sal. Então, em cima dessa preparação, eu tenho que fazer modificações nutricionais, dietéticas desse alimento.
Então, é modo de preparo. Não tem como eu dizer assim, tal alimento é importante ou não. Tudo é importante para certo momento do dia, para certa hora do dia. Então, tudo é ideal. Verduras e legumes nos traz nutrientes e vitaminas. A carne nos traz o ferro. O leite a vitamina C, a vitamina D e o cálcio. Então, tem que ser um montante de tudo. Por isso que tem a pirâmide. A pirâmide toda ela tem que ser consumida, independente se é idoso que está doente ou não, né? Se está doente, vamos adequar dentro da pirâmide conforme a patologia dele. E eu falo sempre para o meu telespectador que vai tomar um cafezinho, você viu, depois eu falo, não, um suquinho. Né? Qual é o café entra em alguma situação, porque todo idoso gosta de café com leite. Mas o café, eu sou uma pessoa que toma café preto, café puro, mas eu já não tomo muito. Eu tomava lá atrás 2 garrafas de café por dia, sem fumar. E hoje eu tomo, quando muito, 1 xícara. O café acaba não tendo muita restrição. Como eu te disse, dependendo da patologia, a gente acaba tendo que restringir. Mas se não tem patologia, dá para consumir no café da manhã, ou aquela pessoa que não consegue ficar sem o seu café à tarde, então faz um lanche, um pequeno lanche às 15 horas. Faz lá um pãozinho integral com uma geleia diet, 1 xícara de café com leite e uma fruta. E aí janta depois. Então não tem problema você consumir o café. O problema é o consumo muito, como você falou, 2 garrafas de café. Ele acaba sendo, né, estimulante, acaba tirando um pouco o sono, acaba aumentando um pouquinho a pressão, dependendo do caso, por causa da cafeína. Então, consumindo moderadamente, né, 3 xícaras por dia, uma no café da manhã, no lanche da tarde. Então, faz questão de consumir o café, então consome no lanche da tarde, no lanche das 15 horas. Porque se você comer muito tarde, você acaba não jantando. Então, ou não dormindo. Ana, e falam normalmente que você deve comer cada 3 horas. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque para que o teu metabolismo entenda que você tem um balanço estável, né? Para que o teu, é como eu sempre digo para os meus pacientes aqui, se você pega uma bucha, a bucha está sequinha. Você põe ela na pia, o que a bucha faz? Ela tem a tendência de sugar toda a água que ela precisa. Se a bucha está úmida, você põe ela na pia, qual que é a tendência da bucha? Absorver só um pouquinho que ela precisa para ela ficar molhada. Isso é o nosso metabolismo. Se você dá um intervalo muito grande para o teu metabolismo, ele entende assim, ela não vai me dar comida. Como ela não vai me dar comida, eu não sei quando ela vai me dar de novo, eu tenho que guardar todo o aporte energético que eu preciso. Então ele tem a tendência de guardar, ele não queima. Agora quando você alimenta o teu corpo a cada 3 horas, ele entende assim, por que eu vou guardar? Eu não tenho por que transformar esse alimento em gordura ou fazer reserva energética. Eu vou pôr ele no meu metabolismo para queimar. Então ele entende que ele não precisa guardar, ele pode queimar. E se ele guarda, ele não gasta tanto e daí absorve e guarda em forma de gordura abdominal, com um aumento de peso. Então aquela pessoa que diz assim, eu não sei por que eu não emagreço, eu só como 3 vezes por dia, só almoço e janto. Exatamente por isso. Porque o teu corpo está entendendo que e aí você está morrendo de fome. Qual que é a tua tendência? Comer mais? Carboidrato. Carboidrato tem alto valor energético. Então a tua tendência é fazer volume muito grande nesses horários de refeição. E teu organismo vai só armazenando. É tudo dentro do... É uma coisa tão normal, se você for ver, né? E que a gente acaba se atrapalhando e comendo outras coisas que não vem ao caso. E o feijão com arroz? Nós não falamos em arroz hora nenhuma. Importantíssimo. O arroz entra no carboidrato. Consumindo pelo menos na hora do almoço. Eu falo feijão com arroz porque o brasileiro é feijão com arroz. E é o melhor prato que tem, porque você vai ter toda a composição que você precisa. Comendo arroz, feijão, o bife, a alface, tomate, uma cenoura. Prato equilibradíssimo. Então, arroz, consumo diabético, consumir o arroz integral. Sim. Se você quer, às vezes, né, o balanço de peso, ou, né, para saciedade, consumir também o arroz integral. O arroz branco também dá para ser consumido. Numa refeição, uma porção, 4 colheres de sopa de arroz. E o feijão, tranquilamente. Só cuidado com o preparo do feijão, para não pôr bacon, salaminho, paio, porque isso acontece bastante. Tranquilamente, arroz, feijão, prato equilibradíssimo. E o pão? Sempre o pão integral? Pão integral, ou se for consumir, lógico, se você consumir só o integral, você vai enjoar. Tem que pensar sempre em variar.
sempre no equilíbrio. Ah, hoje eu quero consumir um pão branco, você vai consumir, né? Quero consumir um pão francês, tranquilamente. Procura tirar o miolo do pão, porque o pão francês ele tem uma quantidade menor de gordura, porque ele é feito com água, né? Ele não tem menos gorduroso, talvez, do que o pão caseiro, por exemplo. O pão caseiro vai muito óleo, tem pessoas que colocam ovo, leite, então é muito mais calórico. Então varia, né? É importante estar na variedade e no fracionamento alimentar. Ana Paula, nós estamos chegando ao fim e eu gostaria que você deixasse o teu endereço aqui, como fazer, como que a gente pode fazer para encontrar você e também, assim, saber alguma dica que de repente você dá, que eu acho que confirma, né, isso tudo que a gente falou. Então, para me encontrar, eu estou aqui no hospital da Unimed, o dia todo, atendo também na parte da tarde. Então, a partir das 14 horas, eu já estou atendendo aqui no consultório. Para conseguir consulta, como eu já disse, pede um encaminhamento médico, qualquer médico pode dar um encaminhamento, vai até o posto da Unimed e retira-se a guia. Se não, né, liga aqui, se você não tem o plano de saúde Unimed, liga aqui e faz o agendamento. Né? Uma dica que eu daria: aumentar agora para o verão o consumo de líquidos, o consumo de fruta, né, para não ter desidratação. Tem feito muito calor, então consumo... Isso não é normal para nós. Não é, a gente, né, não nos pertence. Não nos pertence esse calor. Então, hidratação, água de coco, né, sucos de fruta natural, procurar não consumir muito refrigerante, porque a tendência com o calor aumenta-se o consumo do refrigerante, né? Mesmo sendo o refrigerante zero, ele tem gás, ele dá distensão abdominal. No idoso, principalmente, pode dar gases. Então, procurar sempre os sucos mais refrescantes. Limão, abacaxi, né, água de coco. Sempre natural. Sempre, de preferência o natural. Se não, pelo menos se for, né, uma pessoa diabético DASH, se não muitos sucos industrializados, né, por causa da quantidade de sódio. Esse sódio é um vilão. Com certeza, aumento de pressão. E se você olhar a bolacha integral, ela é rica em sódio, né? Paula, muito obrigada, né, por você nos esclarecer, estar mais uma vez conosco, que a gente agradece, né, aí os nossos idosos e também aquele que quer chegar bem lá. Ok, obrigada a vocês, eu estou à disposição de todo mundo e quando precisar é só chamar. E assim nós ficamos hoje por aqui com esse programa que foi muito esclarecedor, eu acredito, com a Ana Paula, aqui no HGU. Obrigada por mais uma vez você estar conosco e te esperamos na próxima semana com mais um Vivendo e Aprendendo, sempre pelo canal 14, às 15 horas no sábado, com reprise no domingo às 9 da manhã e na terça-feira às 23 horas. Lembrando que esse programa é Unimed, patrocínio Unimed, e quem cuida da minha autoestima, dos meus cabelos, principalmente, tão compridos, né? É o Salão Record. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.